do YouTube e a gravação aqui. Na última aula, nós trabalhamos com o limite de uma função e passamos para vocês o que é o limite de uma função, a noção de limite, né? O que é o limite de uma função? Então, nós escrevíamos assim, limite, quando x vai ter uma tendência a um determinado número de uma função. Então, aqui está escrito f de x, porque quer dizer, vai entrar uma função nesse lugar, tá? Assim que se expressa o conceito de limite. Tanto que, se você pegar qualquer livro, qualquer autor, eles vão falar assim para você. Eles vão colocar em forma genérica. F de x pode ser qualquer função e A pode ser qualquer número. Vamos trocar as coisas pela realidade, né? Então, eu vou dizer a vocês que nós vamos hoje analisar o limite, vamos lá, o limite de uma função, que pode ser essa que eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se vocês enxergam bem o cantinho, né? De x mais 2, por exemplo, quando x está tendendo ao valor 3. O que isso significa para nós? Veja bem, gente. Significa que nós vamos fazer um estudo apurado, organizado, de uma função sob o ponto de vista daquele valor de x e das aproximações, os valores que tem no gráfico da função. Para trocar em miúdos essas palavras que parecem meio complexas, a gente vai ver com facilidade da seguinte forma. Você transforma isso aqui num gráfico de função. Você sabe muito bem que para você fazer uma função, o gráfico de uma função, você precisa de uma tabelinha XY, né? Essa tabelinha XY, você pode escolher, arbitrar por tua escolha, valores de x. Então, eu vou escolher valores de x, como aqui é 3, eu vou pegar um número, por exemplo, o 2 e o 4 eu escolhi. Quando é feita a escolha, se coloca na fórmula para obter o valor de y. Então, vamos lá. 2 mais 2 é 4 e 4 mais 2 é 6. Aqui está o primeiro, aqui está o segundo par ordenado. Aí nós vamos construir a nossa reta. Tá? Deixa eu só arrumar um pouco a câmera do pessoal do YouTube aqui, que está um pouquinho desconectada, não sei se o pessoal vai conseguir enxergá-la. Vamos lá. Então, nós estamos aqui com o gráfico da função, vamos lá, vamos fazer aqui. É muito bom a gente saber montar um gráfico de função. Vocês já viram que eu fiquei muito contente porque tem muitos alunos que interagem comigo. Esses dias era sábado, 10 horas, e o pessoal se comunicando comigo porque estavam fazendo o gráfico. Prof, assim... Oi? Desculpa interromper. Diga. É que eu queria perguntar. Pois não. A senhora não passou nenhum trabalho avaliativo por enquanto, né? Não, como eu disse pra você, eu ia entrar sexta-feira, mas eu me arruinei, eu fiz um abscesso aqui, um problema no dente, uma fístula inflamada, antibiótico, tudo, e eu tive que abrir. Então eu me atrapalhei um pouco, me estragou um pouco o fim de semana, mas sem problemas. Hoje já estou com tudo em cima, inclusive os exercícios são esses. Mas eu até achei bom, sabe por quê? Porque daí eu estou revisando, vai ficar mais fácil para vocês fazerem lá. Senão talvez fosse um pouco difícil. Então eu estou revisando, vocês vão ter esses exercícios lá, tá bom? Vai dar tudo certo. E vai entrar como valor, inclusive, para vocês fazerem. Vai ter valor por esse trabalho, tá? É a Lorena que está... Deve ser esse trabalho, daí a prova que a senhora marcou. Esse trabalho... Como vocês sabem, eu gosto de ver aquelas listas todas resolvidas por vocês, que aquilo é uma forma de avaliação, tá? Esse trabalhinho e mais, e aí a bimestral. Não vai ser muito difícil, tá bom? Vai dar tudo certo. Eu peço só para vocês que amanhã entrem no AVA, por favor, amanhã. Vocês vão ver todos os recados, todas as coisas amanhã já. Tá? Oi, Luana. Acho que foi apenas uma interrupção. Então, vejam aqui, ó. Eu estou fazendo o gráfico e eu vejo, como eu estava conversando com vocês, que os alunos estão interessados. Me mandaram, então, o modelo de gráfico de função demanda. Professora, veja se nós estamos acertando. Eu fico muito contente, sinal de que estão levando a sério, né? Então, gente, a graduação, 0 aqui, eu posso graduar 2, 4, 6, 8, 10, ou eu poderia fazer de 1 por 1. Aqui
na questão do eixo dos y, eu vou usar o mesmo critério. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Então, vamos construir essa reta. O 2 de x vai se ligar ao 4 de y. Então, pontilhamos em linha reta, se ligou. O 4 de x se liga ao 6 de y. Eu acho que vocês já têm essa noção. Os alunos que estão assistindo a aula fielmente, ou que às vezes não podem assistir aqui, mas vai lá para o YouTube e assiste, já está conseguindo pegar o desenho de uma função, como trazer para a parte gráfica. Agora vejam bem, como eu conversei com vocês, esse valor aqui, que é o coeficiente linear da reta, ele é o ponto de partida da reta no eixo dos y. Então, essa vai interceptar, não é que essa reta só comece aqui, ela vem do infinito e vai ao infinito. No entanto, o que nos interessa na economia é a partir do eixo dos y, por isso que a gente põe o ponto da preferência pelo intercepto de y no ponto 2, que é sempre o valor do coeficiente b da fórmula da função. Aí nós temos a reta e a análise que nós vamos fazer, gente, é uma análise interessante. Nós vamos olhar nas cercanias, então o professor dá o exercício, você monta teu gráfico, se você tiver que montar de acordo com o que você conhece, e aí a tendência do limite também é dada pelo professor. Você não tem que saber a tendência, adivinhar a tendência. Se ele esqueceu, daí você coloca um número para você analisar. É muito difícil o professor esquecer no exercício a tendência do limite. Então prestem atenção. O que ele está dizendo para nós? Analise o valor 3. Mas não está aqui, mas está assim. O 3 está aqui, né? Entre o 2 e o 4. E para você fazer a análise do limite, você tem que olhar 3 coisas. Foi isso que eu combinei com vocês. Você analisa limite quando o x tende ao valor 3 pelo lado direito. Quando você está no gráfico, você faz a avaliação direita, esquerda. Limite quando o x tende a 3 do lado esquerdo, note o sinal de menos. E limite quando está no ponto 3, de x tende a 3. Essas são as respostas do teu exercício. O que você precisa saber? Como a função, olha bem as palavras que a professora está usando, como a função se comporta nesse valor 3. A função se comporta. Então, o que nós temos que analisar? Lateralidade. Lateralidade. Certo? É isso que nós vamos analisar. Lateral direita, lateral esquerda. Então, como é que é o procedimento? Eu venho do 4 para me aproximar ao 3, que é o meu interesse. É a aproximação. Subo na função, bato na função e recorro ao eixo dos y. Ricocheteio, a palavra certa é essa. Bato na função e vou ao eixo dos y. Quanto mais próximo do 3, mais perto do valor 5 eu vou chegando. Entre o 4 e o 6. Deixa eu admitir 2 bacaninhas aqui. Então, vejam que interessante. Quanto mais próximo do valor 3, que é o de análise, eu poderia ter escolhido qualquer outro valor, mas eu escolhi este. Quanto mais próximo do valor 3, a tendência, a aproximação no eixo dos y é o valor 5. Então, pelo lado direito, eu coloco o limite da função, que é essa aqui, x mais 2, é igual, eu pus um risquinho sem querer ali, é igual ao valor 5, tá? Igual ao valor 5. Agora eu vou trabalhar pela esquerda. O que é pela esquerda? É o número que está antes, é o 2. Então eu vou me aproximando, bato na função, remeto ao eixo dos y. Note, é limite da função. A função, como que ela reage quando o x está tendendo a 3 pelo lado esquerdo. É isso que você está analisando. E você nota também que quanto mais perto do valor 3 aqui, mais você está próximo do valor 5 no eixo dos y. Então, quando a função é contínua, como essa, você veja, eu vou pôr o lápis em cima da função e eu sempre não precisei tirar o lápis. Isso se chama função contínua. A tendência da função contínua é dar valores iguais para o limite da função.
mas não devemos de recorrer à análise, né? Analisamos, agora eles perguntaram, e no ponto 3, qual é o limite da função? Eu poderia ver que é a aproximação do valor 5, que seria 5, mas o que me confirma que esse limite vale 5 no ponto 3 é que da lateral direita e na lateral esquerda, eles convergem para a mesma altura de y, que é o valor 5. Então, está definido o valor, respondida as perguntas, tá? Eu vou focalizar para vocês verem, eu deixei aqui. Então, quando um ponto, eles pedem no exercício, vocês vão ter uma noção muito certa, e eu convido vocês, eu sei que vocês trabalham, eu sei que a vida de vocês é também bem corrida, a gente compreende e não está querendo judiar de ninguém. Mas se vocês tiverem condições de analisar, amanhã eu tenho 2 compromissos, um em virtude desse negócio, 2 compromissos, mas eu prometo, até quinta-feira, deixar para vocês em YouTube a resolução desse desenho aqui para você estudar, para você perceber, para você fazer, tá? Então, eu vou focar um pouquinho, gente, desculpe, mas eu preciso que você veja o tipo de gráfico que eu vou colocar e como é que vai ser para você. Veja que bacaninha, tá bom? Então, eu vou deixar resolvido até o fim da semana no YouTube esses exercícios para vocês, certo? Agora, nós fizemos, então, com isso, nesse momento, nós vimos na aula passada essa noção para entender o que é limite. Limite é aproximação, tá? Então, entendendo a noção de limite, nós já podemos fazer o cálculo do limite de uma função apenas num ponto, não pela direita e nem pela esquerda, direto no ponto. Existe um cálculo para a gente resolver que fica muito fácil de fazer por cálculo mesmo. Então, agora nós vamos entrar nessa parte. Eu tenho vários modelos de cálculo para lembrar vocês disso, para nós cairmos em outras coisas que também vão acontecer hoje, tá? Só vou desligar o YouTube e mandar, e daí já recomeço aqui. Só um minutinho para eu desligar aqui a aula do YouTube.